Olá, está no ar pela sua TVC, TV Correio da Manhã, o programa Rodrigo Beto em Opinião. Hoje eu tenho o prazer de receber, fiz questão de convidar já há algum tempo, a gente tem conversado, e eu acho que vai ser muito proveitoso para todos vocês que estão nos assistindo, o meu amigo, doutor, pós-graduado, doutorado, um dos maiores infectologistas do Brasil, uma das vozes que foi dissuante dessa maluquice que teve durante a pandemia, e por isso a gente vai ter muito que conversar aqui. Doutor Edmilson Migovski, muito obrigado pela sua presença, doutor Edmilson Migovski. Eu que agradeço, Beto. Eu gostaria que primeiro você se apresentasse aqui ao nosso telespectador, porque eu te conheço há muitos anos, eu quando tenho alguma dúvida em medicina eu pergunto para você, não pergunto para outra pessoa. Sigo cegamente o que você diz, porque eu confio muito nas suas avaliações, mas é importante que você se apresente, porque você tem um histórico de coisas feitas pelo Brasil muito grande. Pois é, eu sou médico, como você falou, formado pela UFRJ em 1984, onde fiz minha residência em pediatria, mestrado em pediatria e doutorado em doenças infecciosas, e MBA em gestão pelo Instituto Copiade. Toda a minha formação foi o UFRJ, a quem eu tenho muita gratidão e hoje uma certa mágoa, mas a gente fala depois ao longo da nossa entrevista. E lá eu sou professor de doenças infecciosas, professor homenageado todo semestre pelas turmas, e que agora mudou um pouquinho o contexto. Como você falou, eu sou uma voz realmente que destoa das demais, porque desde janeiro de 2020, antes mesmo da Covid chegar no Brasil, eu já aventava a hipótese de você tratar de forma imediata para minimizar o impacto dessa enfermidade que causou tantas mortes no Brasil e no mundo, e que eu tenho toda a convicção que a gente evitaria aí, no mínimo 95% das mortes, se algumas iniciativas, como as medicações reposicionadas, fossem instituídas com menos crítica do que foi feito. Então, é por isso que eu estou aqui falando com você, estou feliz de estar aqui, poder divulgar o trabalho que eu fiz, e que eu já venho conflitando há um tempão, porque eu acho que eu penso um pouco fora da caixa, e faz com que a minha opinião, embora eu seja da academia, no caso da UFRJ, embora eu seja da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, então imortal da academia, inclusive do Rio de Janeiro, eu acabo me posicionando um pouco contra, não sei se por coragem, inteligência ou perceber determinadas coisas que as pessoas não percebem. Então, mais uma vez, eu fiquei um pouco fora do grupo e fui, como você comentou, cancelado por vários meios de comunicação, ainda bem que se dá espaço para mim aqui no teu canal. Então, eu queria entrar nisso, eu queria voltar um pouquinho atrás, porque eu conversei muito com você durante a pandemia. Sim. Né, e a gente foi trocando impressões. Eu, na época, estava ajudando ao ex-prefeito Crivella na coordenação, ele era candidato à reeleição, e a pandemia se deu no ano eleitoral, então aquilo tudo mexeu muito com toda a vida das pessoas, obviamente mexeu com o processo eleitoral. E a gente trocava muitas impressões. Eu sempre fui muito crítico, eu também acabei apanhando muito por conta das críticas que eu fiz à questão do lockdown, porque, fazendo assim uma analogia, é muito fácil você dizer que curou o paciente matando o paciente. Né? Não adianta você matar o paciente. Então, você produz uma restrição enorme na circulação das pessoas, na atividade econômica, aumenta profundamente a pobreza, piora a qualidade de vida das pessoas e diz, salvei tantas vidas. Mas em quantas vidas você prejudicou e quantas pessoas morreram de causas em que você, por conta da pobreza, que você não identifica, porque não vai estar em nenhuma estatística e nem vai aparecer na Globo todo dia, contando lá o número de mortezinhas por conta da pobreza produzida pelos lockdowns. Nós estamos vivendo aí uma inflação mundial braba, né, uma carestia enorme no mundo inteiro, por conta dessa insanidade, dessa loucura. E a gente trocou muitas impressões sobre essa questão das medidas tomadas, né? Principalmente essa questão do lockdown, essa resistência ao tratamento imediato, né? Precoce. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Né? As pessoas confundem, assim, acham que eu ouço as críticas assim, muito doidas, né? Assim, esse tratamento precoce não tem comprovação científica, não tem o que eles chamam de duplo cego, né? Perspectiva randomizada. Explica na linguagem popular para as pessoas o que significa isso. Você vê, na medicina baseada em evidência, tem várias evidências. Vai desde a evidência 1A, que é o topo da pirâmide, até a evidência lá embaixo, evidência D ou E, a evidência
da opinião do especialista. Então, nesse momento, a medicação imediata tem evidência, não tem evidência em A. Mas na prática médica, Bethlen, apenas 10% das nossas condutas têm evidência em A. Para o nosso telespectador entender, se eu perguntasse assim para um médico que segue à risca a medicina baseada em evidência, doutor, já que o senhor é um radical nesse sentido, saltar de paraquedas a 1.000 metros de altura é mais seguro ou menos seguro que saltar sem paraquedas? Ele não vai poder dizer que saltar de paraquedas é mais seguro, porque não tem nenhum duplo cego, prospectivo, randomizado, placebo controlado, dizendo, olha, metade vai saltar com uma mochila, que parece paraquedas, mas não é, e a outra metade vai saltar com o mesmo aspecto. No meio do salto vai puxar. E aí eu vou ver lá embaixo quem morreu e quem sobreviveu. Se todo mundo do paraquedas sobreviveu, eu digo que então que a paraquedas é mais eficiente. Sem isso eu não posso dizer. Então esse é o grau. E quando você fala da medicina, do estilo de vida, como você falou da qualidade de vida, foi algo para mim determinante. A Covid pode ter pego todo mundo, mas ela foi mais cruel com os sedentários, com os obesos, com os hipertensos, com as pessoas que tinham comorbidades. Você pensa na medicina do estilo de vida, que é dormir bem, comer bem, atividade física, bons relacionamentos, não abusar de drogas lícitas ou ilícitas e gerenciamento de estresse. Esses 6 são os pilares, segundo Harvard. Como é que ficou na pandemia? Atividade física? Nada. Comeu, ninguém comia bem. Dormir, ninguém dormia bem. Todo mundo estressado. Ou seja, todos os pilares foram comprometidos. E aí essas pessoas estressavam mais, se adoeciam de uma forma mais grave. E aí surge a hepatite misteriosa, principalmente em crianças, que deve ter relação com o lockdown ou pode ser que tenha relação com a própria vacina de RNA recombinante. Então, a gente está diante de uma série de problemas que provavelmente a conduta errada, persistentemente errada, fez com que a gente esteja agora colhendo frutos muito ruins. Eu também fui, como você falou, favorável ao lockdown naquela fase bem inicial. Os hospitais de campanha estavam sendo montados, eu estava comprando máscara, comprando respirador, enfim, naquela fase, ok. Depois disso, não. Depois disso, o lockdown se mostrou prejudicial, não só favorecendo a transmissão da Covid, porque em ambiente confinado se dá de uma forma mais eficiente do que na rua. Então as pessoas em casa ficavam todas confinadas. Bastava sair um que contaminava todo mundo. E teve situações... A gente tem amigos em comum que o pai morreu dentro de casa, não saiu nunca, o pai era acamado e a mãe dentro de casa. Teve uma situação até de uma funcionária da Globo, que ela tem problemas de uma doença autoimune, ela em casa o tempo todo, ela foi na portaria do prédio pegar alguma coisa, ela se contaminou e a filha dela dentro de casa se contaminou, eu tratei das 2 pessoas. Enfim, com nitazoxanida, essa medicação dita ineficaz pelas pessoas, elas sim são negacionistas. É o vulgo Anita, né? Aquele remédio de verme. Depois a gente vai falar sobre isso. E tem outros medicamentos que se comprovaram eficazes. Né? Então, assim, desde o início foi a minha defesa, e a gente tem resultados fantásticos lá em Volta Redonda, por exemplo. Ou seja, tanto na saúde pública quanto na prática privada, e ressalto, eu não cobrei consulta de ninguém, eu não faço clínica particular, eu sou professor com dedicação exclusiva da UFRJ, tenho consultoria que eu posso ter dentro da legalidade, mas não faço consultório. Eu dei consultoria para várias empresas e foi aí que eu tive ganho nessa pandemia, mas ganhar do paciente enfermo não ganhei do CPF, eu ganhei do CNPJ das empresas, até porque eu tinha essa posição de manter as coisas abertas não por irresponsabilidade, sim por segurança e conhecimento científico. Aí a gente vai entrar nessa questão do tratamento precoce que foi tão bombardeado, criminalizado, eu via. Olha, impressionante como a imprensa prestou um desserviço ao Brasil ao longo desse período. Eu via médicos renomados que estudaram 10, 12, 15 anos da vida, como é o seu caso, estuda até hoje, porque o médico não para de estudar nunca, mas se juntar todo o teu tempo de formação, sei lá, vai dar 12, 15 anos de formação. Dá até mais do que isso. E aí esse cara é chamado numa CPI da Covid para ser espinafrado pelo Renan Calheiros, pelo Omar Aziz e pela aquela Pato Donald lá do Amapá, esqueci até o nome, aquele Randolfo Rodrigues, aquele cara horroroso. Esses caras esculhambando médicos renomados, senhores da verdade, dizendo que esses médicos eram charlatões, picaretas. Um negócio inacreditável. O Francisco Cardoso, que é o de São Paulo, foi meu aluno na UFRJ, aluno brilhante, aluno 01, aquele aluno que pegou o diploma diferente, todo dourado porque foi aluno de CR acima de 9.
O Flávio Cadegiani, de Brasília, é outro cara brilhante. Brilhante, brilhante, brilhante. O Ricardo Zimmermann, do sul do país, brilhante. Todos esses caras, somar o QI dos três, dá uns 2.000 de QI. Os caras são feras. E foram, como você falou, ridicularizados por esse bando de políticos despreparados e querendo realmente um lugar nos holofotes. Então, assim, acho que esse é o momento até de refletir sobre isso, né? Porque as pessoas não tiveram direito de ter acesso à verdade e nem ao tratamento imediato. Morreram por desinformação, morreram porque não tiveram acesso a medicamento. Lá em Volta Redonda, nós convidamos, até o prefeito de lá era o Samuca, nós fizemos um trabalho grande, porque a Volta Redonda tinha uma letalidade muito alta para a Covid-19, e nós fizemos um comunicado para a população: olha, tem sinais e sintomas de Covid, não fique esperando agravar para ir no hospital, vá nos primeiros 2, 3 dias. E eles iam nos polos, e no polo era fornecida a medicação nitazoxanida gratuitamente, que eu consegui as amostras gratuitamente para 2.500 tratamentos. Mas aí melhorou muito, reduziu muito a letalidade. Quem tomou medicamento não morreu, foram 604 pacientes tratados de uma forma imediata, 2 internações em enfermaria, ninguém entubado. Aí mudou o político... Só para repetir, você tratou 604 pessoas em Volta Redonda com o seu protocolo da Anita, que é o composto nitazoxanida. Isso em Volta Redonda, no setor público. Dessas 604 pessoas, todas elas com mais de 40 anos, como você me disse... Ou doença de base, ou era obeso, tinha diabetes... Eram grupos de risco. Nenhuma foi entubada? Não, só 2 foram internadas em enfermaria, tiveram alta muito bem, obrigado, e nenhum óbito. E se eu fosse tomar por base a letalidade geral da Covid nesta cidade, geral que eu digo, pegando toda a população, e não essa população de alto risco, lá a letalidade é em torno de 4%. Ou seja, em 604 eu teria no mínimo 24 óbitos e mais aí uns 70 internações em terapia intensiva e entubado. Então, de 604 eu tive 2 internações em enfermaria. Isso é expressivo, significativo. E aí as pessoas falam, isso não tem comprovação científica. Gente, eu sempre ouvi falar que contra fatos e dados não há argumento. Depende de quem está do lado de lá. Quem está do lado de lá é contra. Agora, por quê? É uma molécula barata, não patenteada. E tem mais. Se a gente assumisse que tinha uma medicação que era segura e eficaz, já aprovada para outros fins, reposicionada para a Covid-19, se eu admitisse isso, não poderia, de forma alguma, licenciar vacinas em caráter emergencial. Sim. E nenhum outro medicamento em caráter emergencial. A Anvisa só faz esse licenciamento emergencial quando eu não tenho opção terapêutica para combater aquela enfermidade que está assolando aquela população. Então você vê a maldade que está por trás disso. Houve uma coisa orquestrada. Houve uma coisa que o Flávio Cadegiani, de Brasília, sofreu. A Anvisa foi na casa dele, não foi nem para buscar amostra de medicamentos, e sendo acusado de falcatrua. E teve resultados brilhantes. Os artigos que ele escreveu, alguns foram bloqueados, porque assim, esses resultados são muito bons para ser verdadeiros. Você acredita nisso? Né? Revistas de nome, revistas internacionais. Então, aonde a gente vai se basear? Eu vou me basear naquilo que você me conta ou eu vou me basear naquilo que eu estou vendo? As pessoas resolveram repetir o que estavam ouvindo. Eu preferi falar o que eu estava vendo. Então, entre confiar no que você me conta e naquilo que eu vejo, eu vou confiar mais naquilo que eu vejo. É óbvio. Sim. Você está dizendo que o remédio não faz efeito. Em 604 pacientes tratados, eu não tive nenhuma falência respiratória, eu vou seguir o meu protocolo. Desculpa, não vou fazer só de pirona e mandar o paciente para casa. Olha, peço a você 1 minutinho só, a gente vai para um break rapidinho e voltamos com o Edmilson Migovski. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade, a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legislaqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legislaqui. É a Alerj mais perto de você. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu.
voltamos com o programa Rodrigo Betting Opinião, hoje entrevistando o médico infectologista, professor Edmilson Migovski. Aí chegavam esses, digamos, especialistas de balcão, né, que todo mundo virou especialista em Covid, principalmente Sim. alguns políticos aí bem conhecidos pela população, de outros carnavais. Essa turma dizia assim, absurdo, o cara quer... Isso é um charlatanismo. Uma doença grave como essa, o cara receitar remédio de verme. Então eles simplificavam. Maldade, né? Como se fosse como se você estivesse receitando um remédio completamente, enfim, aleatório, né? Uma coisa aleatória, remédio de verme para combater uma infecção viral. Então, Edmilson, se você pudesse explicar um pouquinho para o nosso telespectador por que a Anita, que é um remédio de verme, ela é eficaz contra o vírus do Covid e contra outros vírus também, como você já me falou em outros tempos. Interessante, em 2009, 2010, começou a surgir trabalhos de nitazoxanida, portanto não foi agora, 2010, 2009, para tratamento de infecções virais, como rotavírus e norovírus. Está na bula do produto. Também adenovírus. Então esses 3 vírus já estavam lá. Aí começaram a fazer pesquisa com hepatite C crônica, que até então não tinha nada. E aí o paciente com hepatite C crônica tinha uma resposta favorável. A hepatite C é causada por um vírus que é flavivírus, da mesma laia da dengue, da mesma turminha da febre amarela. Quando eu vi esse trabalho, eu falei, se pega hepatite C, é possível que pegue outros flavivírus. Aí eu estudei com o Davis Ferreira e com o Dr. Marcelo, todos da UFRJ, nós testamos para dengue e para febre amarela. Havia uma inibição expressiva. Apresentamos esse trabalho em 2013 nos Estados Unidos, em São Francisco. De lá para cá, outros trabalhos foram publicados para chikungunya, zika, influenza, que é o vírus que causa gripe, coronavírus também. Falei, E aí eu tinha muitas evidências científicas que podia pegar. Foi quando eu comecei a defender o uso da nitazoxanida na Covid-19. E qual é o mecanismo de ação? Você vai entender, porque se pega muito vírus, é muito forte. Não é isso. É porque 3 mecanismos de ação são ser humano dependente. Eles melhoram a minha resposta imune. Então, eles fazem com que eu, frente a qualquer infecção viral, eu vou me beneficiar da nita, porque aumenta a produção de interferon, que é uma substância que você faz para combater as viroses. Você já produz interferon. Também diminui a produção daquelas interleucinas, que é responsável pela resposta inflamatória da dengue, da Covid, e também faz com que a tua célula, que é o vírus, para se replicar, ele entra na sua célula, submete a sua célula aos caprichos dele e a sua célula passa a fabricar todos os componentes virais. Aí o vírus se monta e vai para outras células e infecta as pessoas. Quando eu baixo o metabolismo dessa célula, a célula fica um pouco mais lenta, então não produz tanto vírus. É como se eu colocasse um bolo no forno, ao invés de botar 200 graus, botasse a 15 graus. Vai fazer o bolo? Vai, mas vai demorar muito mais. E eu preciso que o vírus não se replique com aquela velocidade por vários aspectos. Um deles é fazer com que a tua resposta imune combata aquele vírus. Porque quanto maior a replicação viral, maior a gravidade em tese dessa doença. Então, nitazoxanida tem esse efeito de amplo espectro e que acaba pegando vários vírus. Foi por isso que lá atrás, quando eu pegava um paciente que eu tinha suspeita de Covid, mas não tinha certeza, porque não tinha as evidências, não tinha o teste rápido para pesquisar antígeno, eu falei assim, é virose? Pode ser Covid? Pode, vou tratar, porque se não estou Covid, nitazoxanida também vai tratar. E foi essa lógica racional, obviamente, que eu fiz, sem comprovação científica na época, que hoje tem várias evidências clínicas que mostram que a conduta foi segura, eficaz e sim salvou vidas. Eu tomei. Eu também. O protocolo seu, Sim. Todo mundo lá em casa tomou, ninguém teve complicação nenhuma. Todo mundo teve Covid e ninguém teve complicação nenhuma. Pois é, eu também, você acha que teve a Covid antes da vacina? Antes? Eu fiz a vacina no ano passado, a Coronavac em fevereiro e março de 2021, e não tinha tido até então. Tive algumas suspeitas, e diante da suspeita eu tomava medicamento, porque não sou bobo, tomava medicamento, não para evitar, e sim depois que eu desenvolvi a doença, para fazer com que eu não adoecesse de forma grave. E tive a cepa esse ano, a cepa Ômicron, também tratei de uma forma imediata e fiquei muito bem, obrigado. O segredo é identificar, esse foi o problema também, né, da vacina.
que eu sou de uma época, Bethlen, que eu sou pediatra de muito tempo, eu pegava uma criança com aumento da parótida, uma pelezinha pintada, e você pegava a carteira de vacinação, dizia assim, 3 doses de cachumba, 3 doses de sarampo, você dizia, isto não é cachumba, isto não é sarampo, porque está vacinado. Então você confiava 100% na vacina, que as vacinas eram confiáveis. Nesse caso, o que aconteceu? Muita gente vacinada falou assim, a vacina é 100% eficaz, não foi isso que você falou? Falou. E as pessoas estão achando... A Pfizer, a história era que 95% de eficácia de você não pegar. Aí depois baixou para 50%, depois você só não morre, depois você só não é internado, depois hoje... você só pega 2 vezes, aí por aí vai. Aí vai. Foi fazendo... Ou seja, o grau de exigência para opinar pela medicação imediata foi aqui em cima. Para liberar a vacina foi aqui embaixo. E cada vez eles baixam mais de acordo com os resultados pífios que a vacina vem demonstrando. Veja bem, eu não sou contra a vacina. Nesse momento, eu acho que não justifica fazer mais vacina. Até porque a cepa já mudou várias vezes. É uma coisa lógica, eu não sou nada de medicina. Mas você toma vacina de gripe todo ano, por quê? Porque a cepa muda todo ano. Isso. Então você vai tomar vacina diferente. Para que eu vou tomar uma 3ª dose, 4ª, 5ª, sei lá quantas doses, de uma vacina que é da cepa originária, que já mutou não sei quantas vezes? Eu não estou me protegendo de quê? Esse é o raciocínio. Fora o fato, olha só, de graça tem injeção na testa. Para mim, de graça não é injeção na testa. E segundo, se é de graça para a gente, para o governo não é, mas pode ter um monte de evento adverso que eu não tenho como prever e alguns não tenho como tratar, eu não vou correr risco. Digamos, essa mesma vacina, com problemas de trombose, de miocardite, esses problemas todos que a vacina tem. Mas é a vacina que vai evitar o ebola, que tem uma letalidade de 70% e não tem antiviral licenciado. Eu faria a vacina. Eu ia pesar, não porque é africano dano, isso não é isso, é porque a doença ebola é grave e eu não tenho como tratar. Mas não faria essa vacina para ebola aqui, não tem ebola no Brasil. Foi esse ajuste de contas que não foi feito. E vem um outro exemplo que as pessoas sabem, a polio oral, a gotinha. Todo mundo gosta da gotinha, ama a gotinha, mas não é mais uma vacina que se o seu bebê nasceu hoje, ele vai tomar a primeira vacina injetável, que é inativada, para só depois tomar a vacina polio oral. Aboliu-se a polio oral da primovacinação no país, mas não se aboliu na África e na Índia, porque lá o vírus selvagem continua circulando. No determinado momento no Brasil, os casos de paralisia pelo vírus da polio, todos eram atribuídos ao polio vacinal. Opa! Se eu não tenho mais polio pelo vírus selvagem, eu abandono a polio oral, faço a polio injetável, que eu não posso parar de fazer vacina, porque é uma vacina mais segura, igualmente eficaz, e deixo mudei a minha conduta. Não estou demonizando a vacina, estou adaptando nesse momento epidemiológico. Eu fui favorável à vacina em 2020, 2021, não sou mais favorável à vacina agora, porque já provou que não protege e a cepa é a cepa antiga. Então, eu, como você, tomo vacina de gripe todo ano. Mas em 2022, eu tomei vacina de gripe, cepa 2022, não tomei cepa 2019. E aí as pessoas insistem em dizer agora que eu sou antivacina. A minha vida é vacina. A minha tese de mestrado foi vacina, doutorado vacina, para entrar na Academia de Ciências Farmacêuticas, vacina, para entrar na Academia de Medicina do Rio de Janeiro, foi vacina. Tem 2 livros publicados de vacina, já pesquisei vacina. Então, não vem dizer que eu sou sócio de uma clínica de vacinação, fui parceiro de uma outra empresa. Não é por isso, eu defendo aquilo que é defensável. Não dá para você... eu tive uma reação à vacina muito doida. Eu nunca tive qualquer tipo de tontura, desmaio, eu nunca tive isso na minha vida. Eu tomei a primeira dose de manhã cedo, fui trabalhar o dia inteiro, cheguei em casa, um pouco de dor no braço, aí de noite senti um pouquinho de febre, coisa e tal, levantei de madrugada para urinar, não é que eu desmaiei no banheiro, não, eu apaguei assim, de não lembrar de absolutamente nada. Eu poderia ter batido com a minha cabeça na pia, enfim, no vaso. Eu apaguei. Eu simplesmente lembro de entrar no banheiro e depois eu lembro da minha esposa tentando me acordar, achando que eu tinha morrido. Apavorada, porque eu estava desfalecido no chão, assim, estava dormindo, completamente apagado. Doideira. E é uma coisa que nunca tinha acontecido comigo, só pode ter sido o efeito da vacina, não tem outra explicação, porque nunca aconteceu. Coincidência aconteceu no dia que eu tomei a vacina. Ô Beto, e os casos de trombose? A minha urologista, a minha médica, ela tomou a 3ª dose dessas vacinas, fez uma trombose de ilica, teve 95% de chance de amputar as pernas e 90% de chance de morrer. Fez 6 cirurgias em 15 dias. Uma mulher jovem, sem vícios, atleta, ela é Iron Man.
Ela faz aquela direto, leva. Você vê, não é uma pessoa gorda, não. Que não faz atividade física, enfim. Que certamente, ao ter a Covid, sairia muito bem, independente de medicar ou não, medicando sairia melhor ainda. Ou seja, eu não posso ficar, toda e qualquer conduta em medicina, é sempre um gerenciamento de risco-benefício. É sempre assim. Então hoje, né, nesse momento, o benefício da vacina está se mostrando muito ruim, frente ao que se vendeu inicialmente de conceito, de ser uma vacina eficaz e de segurança. Pô, justifica você correr risco de fazer uma vacina que vai dar uma trombose no sistema nervoso central e você morrer? Não, desculpa, não justifica. Aí você liga a televisão, continuam os especialistas de plantão insistindo, né? O cara tomar a quarta dose, a quinta dose, enfim, por aí vai. O idoso já está na quarta dose, tem a quinta dose. Como você disse, da mesma vacina que a cepa já mudou, sei lá quantas vezes a cepa já mudou. Que mostrou 4, que não foi 5, eficaz, 6 vezes. né? E que mostrou que não está sendo eficaz. Então, isso me parece... Agora a vacina faz a validade, a Anvisa diz que pode ser usada, a vacina faz a validade. Ou seja, onde é que está o estudo duplo cego, prospectivo, randomizado, placebo controlado, que diz que a vacina faz a validade, tem o mesmo efeito da vacina dentro da validade? Ou seja, para o medicamento exigiram isso, para a vacina não. Para a vacina tudo pode. Então não está sendo justo esse julgamento, essa avaliação. E aí eu posso pensar em má fé, posso pensar em ingenuidade, em burrice, tem várias possibilidades aí, mas fica difícil você pensar que um cara que está na posição que está, alguns médicos, estejam agindo por impulso, por emoção ou por burrice. Para mim, quem está na posição que está tem o mínimo de QI para chegar onde chegou. Sim. Então pode ser que configure como má fé. O problema é que talvez a gente não tenha espaço para falar isso que eu estou falando. Ontem eu fui na universidade e falaram assim, um professor, que eu tenho muito apreço por ele, você fez muito mal para a sociedade, você fazer essas medicações foi pior do que você não fazia, você devia ter feito um duplo cego, randomizado, para ser controlado. Eu falei assim, o que é? Você queria que eu pegasse, sabendo que a medicação funciona, randomizar, metade toma placebo, metade toma medicamento? Bota o teu pai na randomização, teu filho. Eu não vou fazer, porque eu não quero para o meu filho, não vou querer para o teu filho. Então ele queria que, em nome da ciência, eu fizesse então um teste placebo versus medicamento. Não, e vamos supor o seguinte, vamos supor que o seu protocolo, o uso da Anitta, não funcionasse, fosse um blefe. Qual o mal que pode causar a pessoa tomar a Anitta durante 5 dias, como é o protocolo que você na época me deu? Não tinha, até porque esse trabalho de hepatite C, os pacientes... Porque também tinha isso, isso pode intoxicar, pode matar, pode não sei o quê. O que eu me baseava para responder essa questão? Nessa pesquisa publicada com pacientes com hepatite C crônica, a medicação foi feita ininterrupta por 6 semanas. Então 5, 6 dias é seguro. Foi o que eu fiz, cheguei a fazer alguns pacientes 9 dias, 10, de acordo com a evolução. Então tinha a questão da segurança. Era um medicamento, então, é um medicamento seguro e barato. Talvez o fato de ser barato fez com que ele não tivesse aquele apelo, né? E aí as pessoas não teriam interesse em defender. Então esse foi o grande problema. A própria empresa que é a líder na produção de nitazoxanida, que é a detetora do Anitta, ela não investiu em pesquisa nesse sentido. E até apoiou uma pesquisa que, na minha opinião, foi feita, os pesquisadores erraram no recrutamento, porque a medicação, quem está me vendo entender, ela é antiviral, ela faz com que o vírus não se replique tanto. É como se eu estivesse vendendo colete à prova de bala para quem já ouviu o primeiro tiro, mas não para quem tomou todos os tiros. Então, o que foi feito foi, pegaram pacientes com enfermidade moderada a grave para testar antiviral. Não adianta, irmão. Você tem que fazer antes da pessoa gravar. Sim. E mesmo nesses pacientes que já tinham um quadro moderado a grave, houve uma redução da letalidade, houve uma redução da gravidade, mas aí não foi significativo do ponto de vista estatístico. Então, quando teve um resultado favorável, eles desmereceram, mesmo que o protocolo tenha sido desenhado de uma forma muito ruim. E eu critiquei o protocolo antes mesmo dele ser iniciado. Eu não fui ouvido. Então, assim, me parece que foi uma coisa orquestrada para dar errado, entendeu? Já se sabia das vacinas, sabia de outros medicamentos, e sim foi, infelizmente. Gente, não saiam daí. Nós vamos fazer uma parada rapidinha e a gente volta aqui com esse bate-papo muito importante com o Edmilson Migovski. Já
imaginou melhorar seu estado, sua cidade, a vida de sua família com um aplicativo? Alerge já! Chegou o Legislaqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legislaqui. É a Alerj mais perto de você. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Bom, estamos de volta com o programa Rodrigo Betting Opinião, hoje entrevistando o meu amigo, professor, doutor, infectologista Edmilson Migovski. A gente vai olhando para trás e eu tive muito tempo na política e eu tive muito tempo próximo a pessoas que tomavam decisões importantes, né, para a vida das pessoas. Então a gente entende um pouco como funcionam os bastidores das coisas, né? E aí você vai percebendo, se você começar a olhar lá para trás, como foi um processo, né, de aterrorizar a população. Sim. Primeiro começaram a chegar imagens supostamente vazadas da China, que as pessoas iam, não sei se você lembra Caíram disso, na rua. desmaiavam na rua, parecia filme de zumbi, o cara ia caindo um para cada lado, todo mundo caindo, desmaiando, como se fosse uma coisa, vai contaminando, parece aquele negócio de dominó, que você derruba um, vai derrubando um monte assim. E aí isso foi espalhando, daqui a pouco que estava transmitindo, que na Itália morreram não sei quantas pessoas e não sei aonde, imagem de todo mundo fechado, as pessoas com aquelas roupas que se usam em laboratório, parece astronauta. Enfim, foi uma coisa assim, um nível de terror que foi espalhando, né? E você vai vendo que isso não é uma coisa desproposital. Sim. Tá? Não é uma coisa desproposital. Tinha assim um sentido. Eu não sei se era para vender vacina, eu não sei se a China acabou também agindo de forma, digamos assim, um pouco oportunista, quando viu que aquilo ali daria um retorno grande, porque só a China tinha produto para exportar para o mundo inteiro. Né? De uma hora para outra, a China tinha máscaras, EPIs, e vacinas, e tudo, respiradores, e tudo. O próprio ex-prefeito Crivella comprou uma série de equipamentos na China que chegaram a tempo, graças a Deus, para salvar uma série de vidas. Né? Os respiradores eram mercadoria. Ele comprou por um preço mais em conta, na época. Muito mais. Já pagou 40 mil reais, o negócio está sendo vendido aqui por 160 mil, 200 mil. E não entregavam, né? Teve esse caso do consórcio Nordeste, o cara comprou respirador por 160 mil numa empresa que vende maconha e os caras não entregaram. Tá? Enfim, isso aconteceu no Brasil inteiro, né? Também foi uma farra, né? Esse negócio da pandemia. Dinheiro não faltou, né? Foi uma farra, né? Foi. Isso aí, tem uma turma aí que se lambuzou, né? De ganhar dinheiro com esse negócio de EPI para cá, EPI para lá. Sim. E aí eu queria entrar nesse caso, né? Assim, uso de máscara. Eu fico vendo umas coisas. Um dia eu fiz um vídeo. Você vai para o aeroporto. Aí você entra no aeroporto, distanciamento, fila de distanciamento. Você tem que ficar 1 metro da pessoa, todo mundo de máscara. Aí você entra no avião. Aí você senta espremido entre 2 pessoas. O cara está aqui, o cara está a menos de 20 centímetros. Se o cara tiver uma cabeça grande, então fica menos de 10. Então tá o cara aqui colado em você. Aí daqui a pouco vem a aeromoça, se você abaixar um pouquinho a máscara, a aeromoça quase que pula no teu pescoço. Máscara! Aí você tem que subir a máscara. Hipocrisia. Aí daqui a pouco vem a aeromoça e serve a comida. Aí você tira a máscara, fica 1 hora sem máscara. Você tosse, cospe, espalha perdigoto, espalha vírus para tudo quanto é lado. Aí depois você tem que botar máscara de novo. É um negócio, não é possível que ninguém pense nisso. Não, as pessoas criticam, só que estão impondo a gente isso. E quem fala contra isso é negacionista. Essa é a questão. Politizou.
Então, eu acho que o uso da máscara... Então não serve comida, vai todo mundo de máscara daqui até o final do mas voo. depende da máscara que você esteja usando, ninguém diz qual é a máscara que você vai usar, ela não funciona. O próprio dado do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças norte-americano, falou que se eu tiver infectado e você estiver infectado, se nós dois estivermos usando máscara de pano, eu te contamino em 20, 25 minutos de convívio. Então, vai me botar de máscara num voo de 1 hora e meia, não vai resolver. Eu vou contaminar todo mundo ali dentro. A única máscara mais segura é aquela N95, que você vai usar, mas tem que usar de forma correta. E ninguém usa a máscara de forma correta. Você já pensa que aquela máscara já está suja, você vê que está tudo, não está funcionando mais. Então, a máscara, para mim... E a maioria da população não tem dinheiro para comprar. Para mim, a máscara passou a ser um símbolo de poder, né? Eu estou no restaurante, não uso máscara porque eu mando e pago a conta. O garçom que me serve se submete aos meus caprichos. Então, o vírus só pega daqui para cima. Quem está sentado, o vírus não se espalha. Você vê, eu fui no caixa do mercado no outro dia, a menina do caixa usando máscara. Eu falei, por que você está usando máscara? Não, porque mandaram usar máscara, eu sou obrigado a usar máscara. Ou seja, os servidores os funcionários daquele mercado são obrigados a usar máscara. Para mim é uma divisão social. Eu mando, não uso máscara, você se submete e usa máscara. Semana passada eu vi um episódio tomar um café com um amigo meu, e aí a mulher entrou... Nem me chamou para tomar um café com um amigo teu, né? Você fala que você chama 3, 4 amigos, eu vou estar sempre. Isso me magoou agora, mas tudo bem, mas a gente continua. Mas ele que me convidou, né? Você não convida? Então... Me diz quem foi esse cara, você me se ele é meu amigo também, porque eu vou cobrar dele depois. Mas fala. Mas aí eu tô sentado, daqui a pouco entra uma mulher com uma máscara, acho que era até a N95, uma máscara mais encorpada, aquela máscara poderosa. Ela entra com a máscara dentro do shopping, dentro do café. Aí ela vai se sentar numa mesa com outras 7 pessoas. Aí ela tira a máscara, beija todo mundo, abraça todo mundo e senta para comer. Pronto. O propósito desse ser humano usar essa máscara, quer dizer, os amigos não contaminam ela, só os estranhos que vão contaminar. E mantendo distância, né? Os estranhos distantes, né? Quer dizer, sabe, umas coisas não é possível. As pessoas, você às vezes passa na rua, tem o cara sozinho no carro de máscara. Quer dizer, ele tem problema com ele mesmo, né? Ele se autocontamina. É um negócio incrível. E aí as pessoas também não percebem. Por exemplo, você chega numa academia, às vezes você vê uma pessoa fazendo esteira de máscara. Eu tenho impressão, e aí você como médico pode me falar, que aquilo ali é mais prejudicial à saúde dela do que qualquer possibilidade que ela possa ter de pegar algum vírus, porque ela está fazendo uma atividade de alto rendimento, consumindo um ar de péssima qualidade, gás carbônico. Com certeza. Isso está errado, está equivocado. Tá, assim, aí por isso que eu acho assim, qual é o legado que essa pandemia deixa, né? É você instruir as pessoas, se elas tiverem sinais e sintomas sugestivos de algum processo infeccioso, ela não vai trabalhar. Então ela tem que ter uma autodeclaração de bem-estar. Se estiver com dor de garganta, dor no corpo, isso eu acho que mudou, porque antigamente você ia trabalhar assim, e hoje eu acho que vale a pena você ficar em casa, em home office, se puder, e com isso você evita que outras pessoas se contaminem a partir de você. Eu digo que pessoas com quadro infeccioso viral, essas pessoas não fazem e não recebem visita. Eu tenho uma mãe idosa, eu não vou na minha mãe se estiver com quadro infeccioso, uma suspeita de dor de garganta. Se eu for, eu vou manter uma distância, vou falar com ela ao ar livre, que ela mora em casa, e manter uma distância de 3 metros. Não vou beijá-la, não vou abraçá-la. Sim. Então essa acho que fica, né? Porque o brasileiro até então, ele era muito solidário. Eu lembro que eu fui até na Rádio Tupi fui numa entrevista com o Cristiano Santos à noite. Aí eu falei, Cristiano, não vou nem falar com você, porque eu estou com quadro infeccioso viral antes da Covid. E aí, que isso, bigode? Vem cá, me dá um abraço. Eu falei, não vou falar contigo, porque você vai pegar um quadro desse que trabalha com voz, imagina. E aí eu me peguei correndo dele na redação. E ele atrás de você querendo um abraço. Tipo assim, vem cá. E hoje, acho que as pessoas aprenderam isso. Isso tudo foi interessante, porque eu ia para Angra no final de semana, aí a dona de uma clínica, que eu não vou falar o nome, me queria me apresentar a clínica dela, a clínica de vacinação. Inclusive, o cara falou, ela está com um quadro infeccioso, está com dor de garganta, tem uma virose, mas ela vai lá só para te receber. Eu falei, não precisa, eu não vou lá, deixa para ir no outro dia. Não, vamos lá, coitada dela. Eu fui, antes da pandemia, que fique claro. Aí ela veio, eu falei, fulano, nem vou falar contigo, porque você está com um quadro infeccioso viral. Que isso, me gosta, vem cá. E me puxou, ela é enfermeira, falou comigo, não, isso aqui é alergia. Sexta-feira. Na segunda-feira, eu adoeci. A partir dela. Aí foi na segunda-feira que eu fui na Tupi e o Cristiano ficou atrás de mim. Você entendeu? Assim, que se ela... Eu já tinha essa consciência por ser infectologista, mas ela não.
Hoje em dia, as pessoas aprenderam a respeitar. Se eu digo assim, eu estou com uma virose, você não vai chegar perto de mim, ou eu não venho aqui. E outra coisa, ao usar uma máscara, eu já vou sinalizar para você que eu não estou bem. Então, a tendência, o correto seria eu usar máscara não com medo de você, e sim em respeito a você. É uma forma que eu teria de sinalizar para você que eu estou com um quadro infeccioso viral e vamos manter, então, uma certa distância. Se você falar comigo na rua, é um oi, né? Olá, que tal? Nada de ficar apertando mão. Essa é isso você que sai precisa. se realmente há uma necessidade de você sair. Sim. Agora, a pessoa entrar de máscara no restaurante. Bobagem, Depois você entra na mesa com outras 7 pessoas, tira a máscara, abraça e beija todo mundo, e parece um negócio insano, incoerente. Eu não sei qual é o propósito disso. Uma pessoa dentro do carro de máscara, sozinha dentro do carro. São coisas assim que você vai vendo. Eu acho que as pessoas emburreceram. Adoeceram e emburreceram. É um negócio impressionante. Eu acho também. Ficou uma coisa meio assim... A pessoa não tem o mínimo de raciocínio. Esse negócio de aeroporto é um troço... Agora parece que aboliram o uso de máscara em avião, né? Parece eu não sei, eu estava vendo até o Francisco Cardoso falar no Instagram dele, criticando isso, que você, do lado de fora, não precisa usar, igual isso que você falou. E foi essa semana, não sei se aboliu ou não. Inclusive, eu vou viajar para Brasília, São Paulo, semana. Nos Estados Unidos aboliu. Nos Estados Unidos sim, Europa também. Brasil continua. Inclusive, a crítica dele era onde está a ciência por trás de manter a máscara no avião. A mesma crítica que você está fazendo. Já que Estados Unidos aboliu, Europa aboliu, e qual é o motivo? E ele conta essa história que você contou. Eu como, puxo a máscara e aí tudo bem? Como é que é? É um erro. Eu gosto de louco. Imagina, você falar, as pessoas sugerindo lockdown com esses ônibus, esses BRTs abarrotados de gente para cima e para baixo. Quer dizer, lockdown só funcionou para a classe média rica. Porque o pobre, coitado, continuou trabalhando todo santo dia, e prestando serviço para essa turma. Eu via aqueles programinhas da Globo, olha, estamos aqui em casa, estamos nos adaptando, estou pintando com a minha filha, eu estou não sei o que, apareceu Luciano Huck, Angélica, naquela mansão deles. Ali devia ter uns 10 funcionários, uns 3 babás, 2 fazendo faxina, uma cozinhando. Essas não teve lockdown, trabalharam todo dia, para os bonitões ficarem lacrando na internet. Quer dizer, um negócio assim, é uma hipocrisia. Sinceramente, eu não aguento mais isso, não me dou mais o direito de compactuar com esse tipo de hipocrisia. Mas, Beto, a tua opinião, que é a minha opinião, ela não teve lugar, né? Porque, queira ou não, a mídia, ainda o veículo mais importante, assumiu uma posição de uma tentativa de emburrecer a população, por vários fatores. E aí politizou esse negócio. Ainda teve o problema que o presidente Bolsonaro foi defender o tratamento precoce, foi contra o lockdown, aí a coisa se acentuou, porque aí virou uma guerra de titã. Porque não tinha algum interesse econômico por trás, se é que tinha, também não vou ser leviano de afirmar que tinha, mas que foi muito estranho como a forma foi conduzida, e você mesmo narrou alguns fatos importantes, mas passou a ser uma batalha política. Nós temos que ridicularizar todas as opiniões do Bolsonaro, sendo elas boas ou não. Eu acho que ele errou em algumas comunicações, eu acho que em outras ele estava completamente certo, e acabou que isso virou uma batalha de titã. Sim, né? E assim, foi por essa questão até que eu hoje fiquei numa situação muito solitária na universidade, o tempo todo eu falava, aí foi quando eu fui chamado para presidir o comitê de contingenciamento da Covid pelo governador Cláudio Castro, sofri críticas dizendo que as pessoas, o médico que defende medicação ineficaz, a própria TV Globo falou isso, preside o comitê. Cara, eu tinha as minhas convicções e tenho as minhas convicções. Exatamente, eles taxavam de medicação ineficaz. Em que base tem um apresentador desse da Globo para dizer isso? Ele estudou aonde? Quando? E desde qual curso que esse cara fez? Pois é, essa é a questão. Então, assim, eles foram repetindo essa narrativa que para mim foi criminosa. Né? Então, assim, acho que essas pessoas deveriam pagar. Não o jornalista da Globo, que ficou repetindo o que determinados doutores ou pseudodoutores falaram. Teve um desses pseudodoutores que me criticou, eu fui lá no currículo Lattes dele, mestrando desde 2005, já há 17 anos, fazer tese de mestrado dele. Eu falei assim, olha só, quando você acabar a tua tese de mestrado, acabar o teu doutorado, acabar o teu MBA, sem falar comigo. Não, desculpa, você é cientista? Não é. Eu sou cientista, eu tenho doutorado. E assim foi muito duro para mim, não foi uma coisa fácil. Né? Então a gente tem que botar na mesa o tempo todo os nossos argumentos e sendo ridicularizados, sendo rotulados. Eu fui rotulado como charlatão, como é que é?
charlatão popstar. Porque eu falo bem com você, eu tenho essa facilidade de me comunicar. Eu sou um cara que tem doutorado e mestrado, mas eu falo português, não falo medicinês. Então as pessoas entendem o que eu falo. E eles não. Então eles não têm essa visibilidade. E houve uma crítica e um cancelamento da universidade, a ponto de eu ser retirado da sala de aula. Eu, professor homenageado por tantas turmas, eu era homenageado todas as vezes. E hoje eu não estou na sala de aula. Eu estou em outra atividade. Que loucura, né? Então, assim, apesar da minha qualidade, apesar das coisas que eu faço, hoje as pessoas olham assim, cara, o tempo vai dizer, creia... Tempo é o senhor da razão. Eu creio nisso. A mentira não resiste ao tempo. Tomara que não. O problema é que as pessoas ficam contando, quem detém o poder de comunicação está contando a história. É uma mentira repetida. E eu acho que essa turma também da academia, essa turma da ciência, que você tem, obviamente, uma turma muito inclinada para a esquerda, né, que tem um viés do Estado controlar a vida das pessoas, coisa e tal. Essa turma, eu acho que eles descobriram que aterrorizando a população, eles têm um poder que eles não tinham antes, de controlar a vida das pessoas. E olha só. Você pode ir para cá, você pode sair ali, você tem que usar máscara, agora você pode tirar, agora você coloca, agora você tira. Controla a vida das pessoas. E pessoas, Bethlen, que se posicionam como pesquisadoras, como doutoras, porque têm doutorado, ok? Mas não são médicas. Tem educador físico, que é epidemiologista, doutorado em epidemiologia, falando de vacina e de medicamento. Eu fui numa entrevista com ele uma vez na Jovem Pan, eu falei, cara, de medicamento não discuto com você, discuto com médico ou com farmacêutico. Você é educador físico. Tem doutorado em epidemiologia, então vamos discutir epidemiologia. Uma outra enfermeira também, mesma coisa. Não estou desmerecendo essas pessoas de forma alguma, mas o que teve de microbiologista, de biólogo, de virologista, de educador físico, de epidemiologista opinando no tratamento, não está no gibi. Então, eles opinavam, eles tinham voz, e nós, doutores no assunto, não tínhamos voz. Eu cansei de ser interpelado pela TV Globo, da TV Globo me ligar, o produtor me ligar, me perguntar qual é a opinião, eu dizer qual é a minha opinião, isso no início. E aí a pessoa me fala assim, a tua matéria caiu. Desculpa, você demorou a responder. Eu, que tenho mais de 1.300 entrevistas para a TV Globo, eu fui no Big Brother Brasil 2020 falar da pandemia. O que aconteceu no meu comportamento que fez com que eu não tivesse mais valor e viesse... Sua opinião passou a não ter mais peso. Você era um baita médico antes, agora você é um idiota. Pois é, porque é isso. Né? Então eu queria deixar claro aqui que a minha opinião acerca da medicação imediata data de janeiro de 2020, eu tenho comprovação disso, porque foi um evento da Academia de Ciências Farmacêuticas que eu falei e foi gravado. E depois na Academia Nacional de Medicina, que mesmo também foi gravado isso em março. Então, antes do vírus chegar no Brasil, já tinha essa posição. Então, não foi uma posição influenciada pelo presidente Bolsonaro. A minha posição em relação à vacina, inicialmente, era favorável. Depois, eu comecei a ter desconfiança pelo que a gente ia vendo. E a partir do momento que eu tinha as convicções de tratamento imediato, sendo seguro e eficaz, você vai aumentando o teu grau de exigência em relação à vacina que se propõe a ser preventiva. É uma coisa tão louca que eu acho que o Bolsonaro errou um pouquinho na comunicação, mas o que ele dizia era o correto. É o correto. É o seguinte, olha, você não pode obrigar uma pessoa a tomar uma vacina experimental. Sim. Agora, ele dispôs de vacina para todo mundo. Sim. O governo federal comprou 500 milhões de doses de vacina. Ou seja, todo mundo que quis tomar vacina teve condições de tomar vacina. O que ele era contra, e que eu sou contra também, é você obrigar. Por exemplo, como é que você vai me obrigar a dar uma vacina para minha filha? Com 6 anos de idade. E se minha filha tiver um treco? Quem é responsável por isso? Porque a Pfizer diz que ela não é responsável. Ela assina um contrato com o governo federal e diz, qualquer tipo de reação adversa, eu não sou responsável. Então quem é responsável? Aí vai ser o governo, né? Entendeu? Alguém tem que ser responsável. Né? E isso foi muito cruel, sabia? Assim, porque não foi uma coisa honesta. A própria compra de vacina, nem todo mundo fazia vacina na época que foi comprado, não tinha ainda aprovação para criança, e se comprou uma quantidade que era superior a 2, 3 doses por pessoa. Eu falei, por que essa quantidade toda de vacina, se são só 2 doses a vacina X ou dose única a vacina Y? Ou seja, já se sabia que teria que fazer esse reme-reme de dose a cada 4 meses. Então, isso já se sabia que não ia ter eficácia. Então, foi uma grande jogada de marketing, uma grande jogada comercial, e que os fabricantes nadaram de braçada nessa questão.
Né? Então, hoje, eu tenho essas dificuldades de falar para alguns grupos, porque me rotularam como bolsonarista, e por isso eu me filiei ao PL, pronto, só de raiva. É aí que eu queria entrar com Mas você. Você acha, assim, eu acho que essa tua vivência nesse último ano e esse cancelamento que você teve na universidade, enfim, na tua vida pública, né? Você era uma pessoa que sempre foi acionada pela mídia para dar opinião sobre uma série de questões de saúde. Hoje falo na Tupi, falo na Sul-América Paradiso, então eu continuo. Mas algumas, principalmente a Rede Globo te excluiu de qualquer tipo de comentário. Excluiu. Isso que te fez pensar em... Você hoje é um pré-candidato a deputado federal, né? no PL. Isso que te fez pensar em entrar para a política? Sim, porque seria o espaço que eu poderia falar respaldado pela minha função. Eu deixo de ser um professor, continuo sendo professor, médico, pesquisador, mas agora eu tenho um tempero a mais, que é poder falar aquilo que eu penso com uma certa imunidade, e falar as coisas que tem um pouco mais de voz. E os médicos, tem muito médico que é favorável à minha conduta, só não expõe. Mas na hora que adoeceu, ele fez para a família dele. Então, ele não fez para os outros. O próprio Davi Wip, de São Paulo, teve uma constatação de que ele não passava medicação para ninguém, mas quando ele adoeceu, descobriram que ele tinha tomado hidroxicloroquina. Não sei se isso se confirmou depois. Mas essa é uma forma meio comum das pessoas medicarem os seus e apertarem o botão do dane-se para quem não era seu. Então, eu, tendo voz, eu vou poder falar com mais propriedade ainda, porque eu tenho... muita coisa que as pessoas não têm, e provavelmente, já que houve um gostinho, essa questão da pandemia, vão surgir novas pandemias e vai ser necessário alguém que se posicione de uma forma política e técnica com o respaldo da academia ou de outros colegas. Tem muito colega favorável. Eu tenho a meia dúzia que fala mal, mas eu tenho 60 que falam muito bem e que estão a meu favor. O médico da ponta está a meu favor. O médico que medicou seus pacientes está a meu favor. O médico da academia, eu ontem estava falando com um cara na academia, dizendo assim, vem cá, você nunca fez nada off-label? Não, eu faço para os meus pacientes, com história aqui não. Aqui eu defendo só o que é. Isso não é honesto, desculpa. Então você trata o que é melhor, ou você está sendo desonesto lá ou aqui. Não dá para você dizer que os teus pacientes de consultório você faz as condutas que já... Com alguém você está sendo desonesto. Está sendo desonesto. Né? Então, assim, é essa questão que eu acho que eu, com voz, como deputado federal pelo Rio de Janeiro, e sou o único médico candidato pelo PL, eu acho que a gente vai ter uma boa representação. E é isso que eu estou almejando, porque é buscar voz em defesa da população, que nesse momento ficou muito carente. E alguns deputados defenderam, só que não tinham a base que eu tenho. Né? A gente conhece alguns deputados que foram bastante decisivos nessa questão, mas que não tinham, de repente, como argumentar lá numa CPI em defesa de um Flávio Caregiani, de um Ricardo Zimmermann, de uma... aquela de São Paulo, que eu esqueci o nome, a Gucci, como é que é? Yamaguchi, Yamaguchi, né? Por exemplo. São pessoas que tinham que ter pessoas para defender, pessoas que tinham não só o poder de falar numa CPI, mas também o conhecimento técnico que eu tenho. Aquilo era uma máquina de moer gente, né? Porque juntavam uns 10, botavam uma senhorinha ali, coitada, que é uma cientista, numa política, não tem talvez o traquejo de fala, coisa e tal, e tímida, bombardeando né? ela. Uma coisa ali era um negócio assim, eu nunca vi isso na minha vida. Também não. Eu fui parlamentar há muitos anos, fui deputado federal 2 vezes, fui vereador. Eu nunca vi uma máquina de moer gente que nem esses caras inventaram, e pior, comandado por picaretas. Pois é, que quando o cara ia falar, eles saíram da CPI, o Francisco Cardoso falou para ninguém, eles não estavam lá. Eles deram suspendido. Então, assim, um total desrespeito às pessoas que foram lá. E a imprensa banando essas maluquices. Sim. Quer dizer, a intenção ali não era esclarecer nada, investigar nada, a intenção ali era só fazer um palco político para atacar a posição que era contrária deles, que era a posição do presidente da República. E você sabe que esse movimento de médicos com a minha posição de vir candidato não é só no Rio. Eu sou candidato pelo Rio de Janeiro, pré-candidato pelo Rio de Janeiro, mas tem lá a Roberta Lacerda no Rio Grande do Norte, tem a Luci, que acho que também vem, tem outros colegas que atuaram nessa questão da medicação imediata, vindo candidatos ou sendo pré-candidatos nos seus estados. Que eu acho que é bom, que pode dar uma mudada no parlamento, mostrar pessoas um pouco mais comprometidas com a saúde da população, não com a conta bancária da indústria farmacêutica.
Isso Sem é dúvida. que é o meu maior estímulo para lutar e entrar. Nunca fui político, nunca tive nenhuma vinculação política partidária. Eu sempre busquei os parlamentares para pedir ajuda dos projetos da UFRJ. Eu sou o médico que mais levou projeto e dinheiro para a UFRJ. Acabei de inaugurar agora um laboratório de inovação em saúde pública, que, a bem da verdade, teve apoio da Cristonieto, do PL, do Lorival Gomes, do PP, do Paulo Ganimi, do Novo, e do David Miranda, que era até ontem, entre aspas, do PSOL e hoje do PDT. Ou seja, pessoas de direita, centro e esquerda, onde eu falei o seguinte: quando a causa envolve crianças, quando a causa envolve saúde, quando a causa envolve educação, não tem partido, tem que ter boa vontade. E eu, com o meu discurso, que eu não sou nem de direita nem de centro, mas agora eu estou me posicionando mais como direita por conta do partido que eu me filiei, o que acontece? Eu sempre consegui trazer grandes recursos para a universidade, de todos os parlamentares que apoiavam atitudes que eram honestas. Então, muito do que o Instituto de Pediatria tem hoje é por conta de emenda parlamentar de políticos, de diferentes tendências. Tem o Sóstenes Cavalcante, teve o Altineu Cortes, que fez uma doação para a gente, teve o Rodrigo Maia, que apoiou a gente, ou seja, o Cristino Áureo, o Áureo de Caxias. Então tem uma gama enorme de políticos que vem apoiando a gente. Então eu acho que você é mais um político que vai ter esse olhar para a saúde pública, só que com uma diferença, com residência, mestrado, doutorado, MBA em gestão, e tendo uma experiência de ter sido gestor de hospitais como o Instituto de Pediatria, já fui presidente do Vital Brasil, já fui coordenador da Vigilância Sanitária do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, já fui gestor por mais de 10 anos, ordenador de despesa por mais de 10 anos, e não tem na minha carreira nada que macule o que mostre alguma outra coisa que não a honestidade e a lisura dos meus atos. Muito bom. Meu querido amigo Edmilson Migovski, olha, esse papo foi muito bom. Eu acho que a gente vai precisar repetir, porque tem muito para a gente falar de saúde pública. Eu acho que você deu aqui uma aula, assim, uma possibilidade das pessoas entenderem um pouco o que está acontecendo e até explicações que saem um pouco desse mundo raso da lacração, do discurso fácil, né? Eu acho que é importante as pessoas terem assim uma opinião com mais profundidade e conhecimento de causa, né? Sim. Porque especialista de balcão tá cheio aí. Cheio. Né? Tá cheio de especialistas de 15 minutos. Então queria te agradecer muito a tua participação aqui no programa e torcer muito para que o Rio possa realmente ter quadros como você cada vez mais envolvidos na política, porque infelizmente a política foi tão criminalizada durante os últimos anos, né? Assim, pela grande mídia, assim, um conjunto, então, assim, uma parte do Ministério Público, a grande mídia, que fizeram uma criminalização tão grande da política. É óbvio que tem gente que não presta na política, mas eu conheço muita gente boa também. Então, assim, essa criminalização acabou espantando pessoas como você que podem contribuir muito para que a gente possa melhorar o nosso país. Sabe que eu estava lendo uma frase do Mandela que diz assim: eu fiquei cansado, essa é a verdade. E o Mandela diz assim: está cansado? Descanse, mas não desista. Foi essa minha força maior. Estou aqui para lutar pelo nosso país, pelo nosso Estado. Foi foda, desculpa, mas foi muito difícil essa fase que eu passei e acho que a gente pode fazer mais. Edmilson Migovski, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Agradeço. TVC, a TV do Correio da Manhã.